Olá a todos, tudo bom? Mais um vídeo, um bom tempo sem gravar, né? Retomando as gravações hoje, e confesso que às vezes a gente se sente um pouco abatido mediante a resposta que as pessoas nos dão, e eu sei que muitas vezes são infiltrados para abater a fé da gente. Haja visto que essas pessoas que pregam a mentira só recebem elogios, né? Um exemplo é o penúltimo vídeo que eu fiz, no Rastro das Serpentes, que eu eu tento falar por código, porque é impossível você falar abertamente do sistema, assim que o sistema tente de todas as formas te destruir. A verdade é que eu falei do tabernáculo, né, que significava o lugar de visitação de Deus, não moradia, porque Deus não habita em habitação feita por mão de homens, mas o Jesus tabernaculou com a gente na terra, né, fazendo de nós o seu santuário do Santo Espírito, todavia deixando a sua igreja. E eu expliquei que o tabernáculo, a igreja, desde o princípio tentou se destruir, né? A começar por Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, e logo seguido por Salomão, né, que fez o que Deus disse para não fazer, para não profanar o templo, né, usando pedras lavradas e entregando-se ao paganismo também. Eu tentei explicar que toda a terra, falando por figura de linguagens, não falando diretamente, porque a gente sabe que se a gente atacar o sistema vai nos atacar. Explicar que nós vivemos num sistema totalmente corrompido, feito pelo esquadro e compasso, né? E que isso não indica, assim como o Nadab e Abiú corrompeu o templo, Salomão, não indica que todos os templos estão corrompidos, certo? E que isso é um desmérito, né? Para que deixemos de frequentar as igrejas, até porque eu tenho um pastor e o que eu aprendi na igreja, não aprendi de homens. O que eu aprendi de homens foi corrupção, e logo mais eu falarei sobre isso. Todavia, nenhum pastor é responsável por sua salvação, cada um responde por si, né? E ele responde tudo conforme o limite que lhe é dado, com o limite que ele tem, né? Muitas coisas ficam por fora, mas isso a gente também pode pesquisar, né? Todavia, o que acontece é que o pastor dentro da igreja, e a gente tem que aprender, porque muitas vezes nos vemos em casa e começamos a ler a Bíblia e temos dificuldade na sua interpretação, no seu entendimento, né? E precisamos de alguém que nos auxilie, e certamente não é o sistema que nos é colocado agora pela nova era, né? Que é de trazer tudo para o digital. Inclusive esses agentes que tentam tirar da igreja são agentes da nova era, que tenta trazer você pro digital, porque logo a besta vai assumir e você será educado até espiritualmente, entre aspas, né, pelo sistema digital, entendeu? Tudo isso faz parte para te trazer para o mundo digital e tirar você dentro das igrejas, né, sabendo que tudo culmina por um único ponto: a vinda do anticristo. Dito isto, eu vou trazer uma resposta às blasfêmias que... nem minha, vou trazer a resposta de um rapaz sábio, estudioso da Bíblia, e vocês entendam que a gente só precisa ler a Bíblia. Não precisa de homens blasfemadores para corromper. Inclusive, esses homens blasfemam até contra o Santo Espírito de Deus e são aplaudidos. E quando a gente tenta trazer a verdade, a gente é até xingado, né? Como eu fui ofendido no canal do Telegram por um dos inscritos lá. Eu falo que eu tava falando besteira e me fala palavrão, né? Palavra de baixo calão. E eu ignorei, não tô nem aí para o que eles pensam. Continuo aqui fazendo o que tem que fazer. Todavia, a blasfêmia é aplaudida, mas quando você traz a verdade, não traz interesse. O número de inscritos nos canais sempre será mais atrativo, ou seja, se ele tem muito inscrito, ali me atrai, ali é verdade. E canais que tem pouco inscrito, às vezes até o interesse pelos vídeos que é postado, como o último vídeo teve um número baixo de visualização, é percebido. O que é bom é que logo estarei terminando este livro, entregarei a quem se interessar, né? Como falei, explanarei até onde eu puder. Se a verdade é interessante às pessoas ou não, cada um sabe de si, né? O que importa é fazer aquilo que eu tenho que fazer e entregar o que eu tenho que entregar. De resto, cada um responde por si, né? Porque no grande dia, no grande julgamento, todos darão resposta a Deus daquilo que fizeram por meio do corpo, seja bom ou mal.
e também daqueles a quem deram ouvidos, né? Porque a mentira está clara e eu vou trazer para que vocês entendam onde nós devemos chegar, tá? Porque existe mãe espiritual na Bíblia? Existe. Só que não é Espírito Santo, eu vou provar isso para vocês, deixar bem claro com o texto bíblico, porque logo logo vai surgir uma nova blasfêmia nesse mesmo assunto, com outros textos que não tem nada a ver com... não dá base alguma para esse entendimento, tá? Mas é manipulação, é exercício mental, de forma a debilitar a verdade. E vou mostrar para vocês a resposta de um rapaz que deu resposta em um desses canais satanistas, para que vocês entendam o que é verdade, tá? Existe uma espiritual? Observem o que a Bíblia traz pra gente. Compartilhando a tela, vocês podem ler comigo. Por que fez questão de trazer o rapaz? Porque a gente deve trazer a verdade por meio dos servos de Deus. E aqui é um homem de Deus, trazendo a verdade no meio da profanação, tá? A resposta aqui, ó, é do Djavan, família, né? Nostalgiano 1662. A resposta dele é a seguinte: o Espírito Santo é nosso Pai Celestial e Mãe Celestial é a Nova Jerusalém. Isto é absoluta verdade, tá? Onde está isso? Vamos ler o segundo comentário dele. Gálatas, depois eu trazer o texto, tá? Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Não é o Espírito Santo, não é Rua HaKodesh. Sabe por quê? Porque Rua HaKodesh é a essência do Deus Pai fluída nos filhos. Tá? É quando ele exprime, é o chamado Deus em todos, é o seremos um em Deus. Como seremos um em Deus? Né? Através de Cristo. Porque Cristo diz que ele é um com o Pai, assim nós seremos um com o Pai através dele. Como que é isso? Através do Espírito Santo. É Deus em todos. Porções de espíritos em todos. Deus deposita o seu espírito em cada um. Certo? Ou seja, isso é ser Deus. Isso é estar com Deus, é ser um em Deus. É Deus em todos. Tá? Vamos seguir o texto aqui. Apocalipse 22:17. O Espírito Santo ia Nova Jerusalém, né? Ou melhor, o Espírito ia, noiva vem. Aqui escreveu errado, mas depois eu vou trazer um texto, mas não é que escreveu errado. Ficou um pouco confuso aqui, tá? Mas depois eu vou trazer um texto para a gente entender melhor. O Espírito e a noiva diz, vem, né? Quem ouve diz, vem. Quais quiser, venha e receba a água da vida. Procure a igreja de Deus Sociedade. Aí vai falar sobre a igreja, tarará. Porque é verdade. O que acontece na igreja? Porque a igreja não vai trazer certos tipos de blasfêmias para vocês, tá? É tão apelativo e berrante que às vezes as pessoas começam até a zoar no canais deles. Aqui o que o outro aqui falou. Irmão Edinardo, será que isso no sistema tem a música? Quando Deus te desenhou e estava namorando? Observe o tamanho das aberrações que isso traz, né? Trazer isso como verdade, isso é um absurdo, né? Mas eu vou trazer o texto para vocês, para que vocês observem o quão puro e cristalina é a verdade bíblica. Perdão. Gálatas 4. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Onde diz Espírito Santo? Mostra um só versículo onde diz que o Espírito Santo é mãe. Mas existe uma mãe espiritual. E qual é a mãe? Aqui, ó, a Nova Jerusalém, que é a mãe de todas nós. Não é o Espírito Santo. Ah, mas aí isso não prova que não é o Espírito. Vamos trazer a prova que diz que não é o Espírito? Vamos lá. E o Espírito e a esposa, o Espírito e a esposa são duas coisas distintas, certo? O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem diz é o Espírito e a esposa. Quem é a esposa? A Nova Jerusalém, que desce de cima e é livre, a qual é mãe de todas, não é o Espírito Santo. Certo? Porque o Espírito e a esposa está dizendo os dois aqui no mesmo contexto, em Apocalipse 22:17. Dizendo, o Espírito e a esposa dizem vem. Então, onde diz que o Espírito Santo é a esposa de Deus? Onde diz que o Espírito Santo é mãe? É uma pergunta, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tomou uma proporção
estrondosa, sabe? Chega a ser berrante o absurdo que é aplaudido nos dias de hoje. Dito isto, eu vou retomar o raciocínio, a linha que eu vinha pregando do livro, tá? De uma forma mais tranquila, continuar o trabalho aqui, porque o que eu entendi é que cada um seguirá realmente seu caminho, independente do que seja dito ou mostrado. A mentira sempre será mais chamativa, a mentira sempre será mais atrativa, tá? A verdade ela sempre será rejeitada, isso é bíblico, porque muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Eu espero que você faça parte desses poucos, né? Abrindo mão da mentira e se apegando à verdade, tá? O tema de hoje é sobre o dízimo, ou melhor, perdoe-me, é sobre a teologia da prosperidade, né? Mais uma das aberrações apregoadas nos dias de hoje. Eu estou trazendo para vocês o capítulo, né? Eu vou explanar um pouquinho, depois a gente vai ler esse título aí, né? Do texto que está na tela. E o ensino satânico nasceu de uma afronta de Satanás a Jesus. Isso está descrito no texto a seguir. Ou seja, essa afronta da teologia da prosperidade surgiu, né? Essa mentira da teologia da prosperidade surgiu de uma afronta de Satanás a Jesus. Aí o texto está na tela, vamos ler, por gentileza. Então foi conduzido Jesus em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, né, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai, ou da boca de Deus, como está no texto, né? Mas eu vou falar para vocês, é pecado falar teóstomo, Deus, porque significa vários deuses. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vocês vão responder, tá? Com a pergunta que eu faço para vocês. Alguém que conhece o nome do Pai? Está escrito em alguma parte da Bíblia? Se não sabemos o nome do Pai, por que não podemos tratá-lo de forma respeitosa por nome de Teos, ou Deus, que está tratando de divindade, da divindade? Sabemos a qual Deus nós estamos direcionando a palavra. A gente tem que parar com essa mania de dar ouvido a qualquer tipo de blasfêmias que vem somente para confundir a cabeça das pessoas, né? Como eu acabei de falar sobre do Espírito Santo. Mas vamos seguir aqui. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que todos os anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, né, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Porque Satanás usa a verdade para incutir a mentira, tá? A boca dele vai sempre pronunciar mentira. A mentira não está no que ele pronuncia, está na intenção dele. Que a intenção dele é usando a palavra de verdade para encobrir a mentira. Porque é a ação que vai te levar ao pecado, né? Olha o que ele está propondo para Jesus aqui. A palavra que ele disse é mentira? Não. Só que ele está fazendo com que Jesus, ou melhor, ele estava tentando que Jesus tentasse ao Pai. Mas o nosso Senhor é bem instruído na palavra, para não deixar se desviar do caminho. Certo? Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ponto. Certo? Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Aí começa a teologia da prosperidade, tá? A pessoa se debruçando diante de Satanás. Disse-lhe: Tudo isto te darei, prostrado me adorares. Então disse o Senhor Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele se servirás. Ou seja, porque muitos estão servindo a Mamão, né? Nessa teologia abre aspas, teologia da prosperidade, ao qual muitos estão se debruçando em oração a Mamão, não a Deus, porque somente a Deus devemos adorar. Certo? Então, isso quer dizer que a gente tem que ver pobre? Não é nada disso. Só que não existe a teologia da prosperidade, tá? Porque a palavra diz que devemos servir ao Pai e todo o resto será acrescentado, mas pelo Pai a seu tempo. Então o diabo deixou, ou seja, porque o Senhor não repreendeu, e chegando os anjos o serviram. Certo? Vamos seguir aqui. E a afronta começa sempre com essas frases: Se tu é filho de Deus. Observe que isso está sempre nos templos de Mamon, os templos de Mamon, sempre vai usar esta frase, né? Se você é filho de Deus, então você tem que viver desta forma, isso tem que acontecer, eu vou determinar. É sempre assim. As pessoas estão com a vida destruída. Se Deus não está na tua vida, você tem que prosperar.
Esta é uma afirmação deles, não é isso? Se Deus está na tua vida, você é filho de Deus, então você tem que obrigatoriamente prosperar, né? A identidade do cristão não está em suas posses. Riquezas materiais não são atestado de idoneidade, né? Nem de uma vida com Deus, porque nem só de pão viverá o homem, né? O que tem sido apregoado nos dias de hoje é o hedonismo. São doutrinas de demônios que impõem o prazer imediato, o ganho financeiro como bem supremo, né? O cineraísmo, doutrina formulada por Arístipo de Cirene em 435 a 356 a.C., que considera a busca imediata, sem adiamento, né, do prazer sensível ou sensual, né? Fundamento de todos os prazeres ditos espirituais, a suprema felicidade ética, né, da condição humana, sendo a felicidade nada mais do que o somatório de toda a fruição pregressa, atual e futura, dedicado ao prazer dos sentidos como fundamento de todo prazer espiritual, tá? Para vocês entenderem como isso é maligno e satânico. O epicurismo, ó, que nome esquisito de falar, dificuldade para falar. O epicurismo é o sistema filosófico que prega, né, a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de ausência de medo. Ataraxia, junto da ausência do sofrimento corporal. Aponia, pelo conhecimento do fundamento do mundo, né, e do estabelecimento de limites para os desejos. A busca de prazeres moderados, únicos que não terminam por conduzir ao sofrimento indesejado. Tá? É sempre em busca do prazer. Me perdoe pela dicção, né? Os nomes são difíceis de falar, travei a língua aqui várias vezes. O hedonismo, né? Cada uma das doutrinas que concorda com a determinação do prazer como um bem supremo, finalidade e fundamento de vida moral, em busca de embora se afastem no momento de explicitar, né, o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la, é dedicado ao prazer como estilo de vida, é o que tem sido apregoado nesses templos satânicos e maçônicos, tá? No utilitarismo, procura o prazer individual, que somente se planifica, né, por meio da extensão para o maior número possível de pessoas, tá? Ou seja, é trazer isso para o maior número de pessoas possíveis, para que elas sejam levadas a essa teologia do engano e da prosperidade. Vamos passar para o segundo texto. Tiago 4, tá? Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser santo, ou melhor, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tá? Essas são palavras bíblicas, né? Vai dizer que é fora do contexto? Tá tudo dentro do contexto, porque não existe teologia da prosperidade. Já começa por aí, né? A teologia da prosperidade é uma ferramenta de Satanás para ligar o homem ao mundo de tal modo que o afaste de Deus. Estes encontram-se presos a questões estritamente terrenas e egoístas. Não se fala de socorro ao próximo, trata-se somente do ganho financeiro pessoal, de forma a não atentarem para o espiritual, como arrependimento e a busca pela salvação. Tá? É sempre prazer momentâneo e imediato. Esquece da vida futura, da vida vindoura, que já se faz praticamente presente, né? Não se preocupam com os mais humildes, afinal, esses não prosperam. Isso é uma afirmação deles, tá? Afinal, porque, como a gente fala, se Deus está na sua vida, você tem que prosperar. Se não prospera, você está em pecado. Afinal, esses não prosperam, certamente é porque estão em pecado ou em falha com Deus, certo? A substituição da palavra por filosofias de demônios tornou-se o cerne das crendices apregoadas por filhos das trevas, a qual a Bíblia sempre revelou. Esses trazem filosofias antibíblicas, promovendo confusão. E a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? Mais um texto bíblico na tela, por gentileza, acompanhe comigo. Mateus 6, né, do 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiveres o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Isso quer dizer que você tem que ir na miséria? Não é nada disso, tá, gente? A gente precisa usar uma fé racional. Fé racional, esta é a palavra de hoje. A satânica máxima que todos os que prosperam financeiramente já possuem um sinal de aprovação divina, tem preparado as pessoas para o anticristo, porque estas não conseguirão lidar com a escassez no tempo da aprovação e se entregarão à marca da besta para poder, entre aspas, sobreviver, porque Deus cuidará dos seus. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo rápido. Base bíblica, espero que tenha sido claro, porque as pessoas estão dizendo que as coisas estão confusas, né? Eu ouço o vídeo depois que eu faço. Quando está confuso, realmente depois eu venho e refaço. Eu ouço a palavra de pessoas que estão mais próximas a mim, que confirmam a mesma coisa, que entenderam claramente, né? Mas eu sei que isso muitas vezes esse ataque vem para poder nos abater, tá? Todavia, como eu falei, as visualizações caíram no último vídeo. Para mim, as pessoas só se interessam quando o título é aquele título aberrativo, apelativo, né, que traga alguma coisa que as pessoas estão em falta na sua alma, né? Só que eu me propus somente trazer a verdade, tá? Sem textos apelativos. Óbvio que tem muita coisa ainda a ser trazida, não só nesse livro que eu já estou prestes a terminar, tá? Porque tem coisas para trazer fora ele, extra ele, como eu já trouxe uns 10 vídeos aí, extra bíblico, extra na verdade o livro, né? Que não estão dentro do livro. Por quê? Porque é muita coisa a ser dita. Mas nem sempre a gente vai trazer coisas aberrativas e apelativas, porque não é este. Eu não tô como essas igrejas de Nova Era que quer trazer espetáculos ao povo para encher os vossos olhos e esvaziar as pessoas do Espírito Santo. Tá? Interessa mais encher as pessoas do Espírito, e ainda que os seus olhos não estejam plenos, né? Não estão vislumbrando as tolices mundanas, tá? Porque isso não passa mais de tolice. Como eu digo, as igrejas estão tão vazias e apelativas, essas igrejas de Nova Era, que estão trazendo coisas do mundo, como festa junina, carnaval gospel, todas essas profanações, e as pessoas estão se declinando a isto, né? Provando que as pessoas não se interessam pela palavra, se interessam pelo apelativo. E é o que muitos aí estão apresentando às pessoas. Os seus canais cada vez mais crescem. Aqui tem uns que se inscrevem, depois se inscreve, depois se inscreve. Acredito que sejam espiões, né? Os infiltrados. Todavia, estou fazendo a minha parte, né? Cada um faça a sua. Essa palavra de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.